Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego Fonseca, e nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e em seu nome nós cumprimentamos a todos os caríssimos irmãos que estão nesta programação. Nós hoje iniciaremos um novo assunto, um novo trimestre, falando a respeito dos valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Assunto este abordado pela pessoa do pastor Osiel Gomes, escritor, conferencista, pastor titular e presidente da Assembleia de Deus em Tiriricau, na Grande São Luís, e também ele é um dos vice-presidentes da Convenção Estadual do Estado de Maranhão. Nós vamos, portanto, hoje, queridos, abordar a lição de número 1, que fala sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O texto áureo desta lição está em Mateus capítulo 5, versículo 11, que diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. A verdade prática afirma dizendo: o Senhor, o Sermão do Monte, revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. A leitura bíblica em classe se pauta no Evangelho conforme Mateus capítulo 5, os versículos 1 a 12. E para introduzir e dialogar com você o primeiro assunto de hoje, abordando a estrutura do Sermão do Monte, eu convido para a fala meu amigo Júnior Santiago. E meus irmãos, começamos este trimestre e essa lição falando sobre o tema principal deste trimestre, que é o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte está registrado em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Primariamente, é a consolidação desse sermão, esse sermão com maior número de versículos, né, está em Mateus. Porém, nós temos um pedaço deste sermão em Lucas capítulo 6, versículos 20 até 49. E mais 34 versículos também correspondentes ao Sermão do Monte, espalhados em Lucas. Mateus tem um outro enfoque e, por isso, consolidou todo este sermão, que pode ter sido ministrado em diversas semanas, em uma única mensagem, no capítulo 5, 6 e 7. E essa conversa de Jesus com seus discípulos, esse treinamento intensivo, poderoso, é elogiado nas mais diversas culturas em todo o mundo durante toda a história. Mahatma Gandhi, por exemplo, chegou a dizer que se a boa literatura do mundo se perdesse e só sobrasse Mateus 5, 6 e 7, nada estaria perdido. De tão poderosa que é a mensagem do Sermão do Monte. Mateus, ele é um gênio, assim como Lucas, assim como João, assim como Marcos, na escrita do seu evangelho e no propósito para o qual escreveu o seu evangelho. Mateus escreve para judeus, mostrando Jesus como o Messias prometido, mas mais do que isso, ele também, assim como João, mostra de modo desafiador que Jesus é mais que um homem, que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Por isso você vê a genealogia de Mateus mostrando como ele é filho de Abraão, sendo da linhagem de Abraão, também é filho de Davi, sendo da linhagem de Davi. O próprio capítulo 1 de Mateus é um acróstico com pequenas seções que designam o nome Davi, DWD no hebraico, 14 gerações divididos em 3 grandes espaços que mostram a palavra DWD, Davi, que significa Davi. Portanto, o próprio Mateus arranja o seu evangelho, o evangelho ao qual ele escreveu, de uma forma a provar que Jesus é da linhagem de Davi, o filho de Davi, o Messias prometido para a nação de Israel. Nós vemos Mateus escrevendo de uma forma tão importante e tão didática
que ele consolida 30, 40 anos de tradição oral. Ele seleciona pedacinhos e monta como se fosse um tapete, um crochê, reunindo de forma muito boa os relatos, as histórias e aquilo que Jesus fez. Com isso, ele arranja todas as coisas no modo judaico. Para você ter uma ideia, Mateus inicia com uma introdução e o núcleo central, onde está o Sermão do Monte, ele se subdivide em 5 grandes sessões. Essas 5 grandes sessões também correspondem aos 5 primeiros livros da Bíblia. Todo o Evangelho de Mateus também é dividido em 5 partes, para exatamente simplificar e exemplificar como a Torá está dentro daquilo que Jesus fez e como Jesus cumpriu a lei. Então você entende como o Evangelho de Mateus se centraliza nessa temática, de provar Jesus como Messias. E para isso, ele mostra como Jesus é um grande ensinador e um grande rabi, um grande mestre. Ele mostra Jesus como mestre. Jesus aqui, por Mateus, é mostrado no Sermão do Monte como um novo Moisés. Assim como Moisés subiu ao monte para escrever as tábuas da lei, Jesus sobe ao monte para ditar agora a sua lei. E a sua lei é o Sermão do Monte. Assim como Moisés manifestou a glória de Deus no monte, assim também Jesus manifesta a sua glória no monte. Jesus aqui é ensinado e é mostrado como um novo Moisés. Esse Moisés que, inclusive, atravessa um rio, o Mar Vermelho. Jesus atravessa o Jordão, passa por esse batismo. Nós não temos tempo para mostrar como Mateus delineia Jesus como esse novo Moisés. Mas basta que você entenda que este é o foco, o enfoque de Mateus aqui no Sermão do Monte. Ele mostra os pilares, o centro, como é a lei e a ética do reino que agora está sendo instalado pelo próprio Jesus. É Jesus quem está dizendo: o reino de Deus é chegado a vós. E essa implantação deste reino exige um código, um estatuto, um código de leis, assim como foi na primeira aliança, nas primeiras alianças, como foi na aliança mosaica. E aí, Jesus entrega esta nova lei, este novo regimento. Mateus capítulo 5, 6 e 7, conhecido como o Sermão do Monte. E como se estrutura este sermão? Este sermão, como o pastor Osiel Gomes já descreve nas suas primeiras palavras aqui nesta revista, ele traz uma estrutura que cumpre várias profecias do Antigo Testamento. Como já dissemos, Mateus quer provar Jesus como Messias. Então ele mostra que pelo menos 7 cumprimentos proféticos acontecem na vida de Jesus e enquanto ele está iniciando o seu ministério e chegando a esse ponto de subir a este monte, que provavelmente ficava ali próximo a Cafarnaum. Na revista você vê esses detalhes, 6,5 km, 13 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum. Você vê essa posição geográfica de uma probabilidade maior de onde seria este Monte das Bem-aventuranças ou monte onde foi realizado este sermão. Mas o que nos importa dizer é que o objetivo de Jesus, ao transmitir esta série de mensagens que se consolidaram em Mateus 5, 6 e 7, foi mostrar que ele era um novo Moisés que trazia uma nova aliança, uma nova lei e um novo reino. E ele cumpria diversas profecias que foram realizadas. Claro, algumas não estão explícitas, algumas são implícitas, como por exemplo, que ele seria chamado Nazareno. Não existe isso na Bíblia, que ele seria chamado Nazareno. Não existe essa profecia no Antigo Testamento. Há apenas uma menção de Isaías de que ele seria desprezível. E aí associavam, pelo fato de que os judeus desprezavam a cidade de Nazaré, como Jesus sendo Nazareno, um cumprimento dessa profecia. Mas outros detalhes são plenamente cumpridos, como ele ser chamado de Emanuel, como ele ter nascido em Belém, como ele ser chamado do Egito, assim como Israel foi chamado do Egito. Do Egito chamei o meu filho. E aí esse texto é associado agora a Jesus e não mais a Israel. Então você vê esses cumprimentos das profecias do Antigo Testamento em Jesus. Mateus registra 26 cumprimentos de profecias do Antigo Testamento em Jesus. Então nós temos uma gama de provas que Mateus reúne para
demonstrar que Jesus é esse novo Moisés, é esse novo Messias. É o verdadeiro Messias, na verdade. Bom, e essa estrutura começa com as bem-aventuranças, que é alvo desta lição agora. Depois nós falaremos sobre o sal e luz da terra, Jesus como cumprimento da lei, os atos de justiça de Jesus e as declarações de sabedoria. Nós temos um centro de 5 discursos que moldam essa estrutura. Estes 5 discursos remetem, como já disse no começo, aos 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro discurso sobre as bem-aventuranças é uma introdução. Fala do início de todas as coisas, como somos felizes ou mais do que felizes, em cumprir a palavra de Deus e em seguir a Jesus. O objetivo do Sermão do Monte, como diz o próprio pastor, é fazer com que todo crente perceba que é necessário nascer de novo. João vai incentivar, vai acentuar isso, mas é necessário nascer de novo. E esse objetivo do sermão de transformar o crente de dentro para fora, a imagem de Deus, o caráter de Deus, trazer de volta aquela imagem perdida lá no Éden, e agora de uma forma ainda mais intensiva, mais aperfeiçoada, inclusive, porque nós iremos refletir a imagem do próprio Cristo. Nós somos chamados a refletir esta imagem de Cristo. E às vezes as pessoas, ao lerem o Sermão do Monte, entendem ela como um conjunto de regras. Mas não é um conjunto de regras, é um conjunto de treinamento. É uma nova lei, mas que não veio punir, mas sim transformar, conformar, dar forma a um novo cristão que está nascendo, a uma nova humanidade que está nascendo em Cristo. O comentarista Warren Wiersbe, ele diz que há 3 erros principais para as pessoas quando leem o Sermão do Monte. 3 erros que as pessoas costumam cometer quando estudam o Sermão do Monte. Primeiro, aplicam a ideia do Sermão do Monte à nação, a Israel, ou então a todo um povo, quando na verdade o Sermão do Monte era para a transformação individual de cada um. O segundo erro é aplicar o Sermão do Monte aos não salvos, mas na verdade não é aos não salvos. Como o próprio comentarista disse, e como também o Warren Wiersbe disse, o Sermão do Monte foi entregue aos seus discípulos como um treinamento ao seu povo. E a multidão que o cercava mostrava que todo este treinamento não é só para os discípulos especificamente, mas de caráter universal. Portanto, o Sermão do Monte é para transformar a mim e a você. É para nos transformar e nos conformar à imagem de Cristo. É um modo de vida cristão, é um estilo de vida. Não é um código de conduta dizendo que você deve, não. Está dizendo que o resultado de você viver uma vida com Cristo é isso. São essas condutas, é este jeito de enxergar a vida, é esta cosmovisão que o Sermão do Monte transpassa. Este é exatamente o terceiro erro que o Warren Wiersbe nos alerta. Não cometa este erro de achar que o Sermão do Monte é um conjunto de regras, mas ele é um estilo de vida. Na verdade, ele é um estilo de vida. É a transformação da vida a partir do modo como nós enxergamos a vida pela lente do reino de Deus. Por isso, meus irmãos, nós concluímos este primeiro tópico lembrando a você e fazendo com que você perceba que todo este conjunto de discursos que Mateus consolida aqui tem um único objetivo: treinar você, treinar a mim, moldar-nos de dentro para fora, para que sejamos verdadeiramente cristãos, pequenos cristos, refletindo a imagem do nosso Senhor por onde andarmos. Não só na igreja, no domingo, quando vamos ao culto, mas sim todos os dias, de segunda a segunda, onde estivermos, todos possam ver Cristo em nós. Nós estudaremos durante todo este trimestre como Jesus, através do Sermão do Monte, nos ensinou a ver esta transformação acontecendo dia após dia.
Mas volta a palavra ao meu amigo Diego, que vai falar com vocês exatamente sobre esse primeiro passo, os primeiros ensinos, as bem-aventuranças, a transformação do caráter dos filhos de Deus. Muito bem, meus irmãos, nós atingimos, portanto, o tópico de número 2, onde falaremos a respeito das bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Alguns assuntos serão elucidados aqui, a começar por uma questão fundamental. O que são as bem-aventuranças? Pois bem, do ponto de vista etimológico, o adjetivo grego makarios define o termo como felizes. Embora esta seja a expressão que mais se coadune com a definição etimológica e com a raiz grega em vias de fato, há teóricos e teólogos que apontam que no vernáculo da língua portuguesa nós não encontramos uma definição exata para a expressão bem-aventurados. De modo que, para nós assembleianos, que participamos de um movimento pentecostal clássico, utilizamos durante muitos anos e ainda utilizamos em algum momento a tradução bíblica de Almeida Revista e Corrigida, que comumente utiliza a expressão bem-aventurados. Há outras traduções que já facilitam a interpretação utilizando o termo felizes, mas estes teóricos a qual me referi entendem que, na realidade, o sujeito bem-aventurado é além, é mais do que feliz. Pois bem, como dissera, nós precisamos também considerar que tal expressão não é oriunda dos evangelhos. Se lermos o Antigo Testamento, com especificidade nos títulos sapienciais, o próprio livro de Salmos em especial, perceberemos que o início dessa literatura começa com essa expressão: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Portanto, nós precisamos considerar que tal termo é um termo considerado antigo. Agora, isto posto, se faz necessário observarmos que em Mateus 5, cada beatitude, cada bem-aventurança abrange pelo menos 3 ações: o estado, a condição e a recompensa. Eu convido você a fazer essa observação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo de número 3, e perceba o que ela diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles ou deles é o reino dos céus. Percebam vocês que nesta expressão nós percebemos o estado, bem-aventurado, a condição, o sujeito pobre de espírito, e a recompensa deste sujeito que é pobre de espírito, é o reino do céu. Agora, vale também destacar com vocês que essas bem-aventuranças apontam para um novo estilo de vida, apontam para um sujeito que dispõe de um coração renovado. Quando Paulo escrever a sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele dissera: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Num segundo momento, queridos, é fundamental percebermos o reino de Deus e o seu caráter. Agora percebam, é quase impossível, sem falsa modéstia e sem qualquer pensamento orgulhoso deste que vos fala, conceber o que seria reino de Deus em um tempo um tanto escasso. Nosso tempo é resumido
e explorar este assunto demanda algo mais longevo. Percebam vocês, portanto, que se trata de uma tarefa árdua. Mas, em linhas gerais, se lermos o capítulo 4 e versículo 26 do Evangelho conforme escreve Marcos, perceberemos o registro da parábola da semente, onde Jesus discorre sobre o seu desenvolvimento. Se percebermos a sua forma ascendente, crescente, veremos que alguns itens e apontamentos são feitos pelo Messias. A folha, a espiga, o grão na espiga e a colheita. Perceba os degraus que são elucidados nesta parábola. Folha, espiga, grão na espiga e colheita. De modo que o Senhor Jesus se utiliza dessa ferramenta para associá-la à aplicação do reino de Deus. Embora o reino de Deus tenha uma finalidade escatológica, isto é, condiciona-se ao fim dos tempos, uma linguagem futura, há no contexto presente duas maneiras em que a igreja consegue expressá-lo. Vale destacar que a igreja não é o reino de Deus, propriamente dito. Ela se configura como um instrumento que coopera para o estabelecimento e a expansão do reino de Deus. Mas voltando à questão, de que maneira, portanto, essa igreja consegue expressar o reino? De duas formas. A princípio, por meio da igreja visível. Em que se constitui a igreja visível? A igreja local obtém a capacidade de exercer, além do seu trabalho eclesiástico de cunho espiritual, simultaneamente gerir espaços secundários, como escolas, hospitais, ONGs e etc. Isso é uma das formas que a igreja visível, a igreja tangível, a igreja perceptível consegue elucidar o reino de Deus. Contudo, nós precisamos levar em consideração que esse método não pode se assemelhar ao feito do romanismo, que no ápice da Idade Média equivocadamente reclamou poder e domínio sobre instituições diversas, comércios, organizações políticas e sociais. Não é a respeito disso que falamos. Esse método é contraditório, mas nós percebemos que a igreja também consegue exercer o papel evidente do reino, não só pelo método visível, mas também por vias da igreja invisível. A igreja invisível vai manifestar o reino de Deus quando o sujeito que dela participa, e só é possível dela participar se de fato isto ocorrer, for enxertado no corpo de Cristo, o que nós teologicamente chamamos de regeneração, que nada mais é que o processo do novo nascimento. Se os senhores visitarem a fala de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, perceberão que ele diz que o sujeito é nova criatura quando está em Cristo, de modo que as coisas velhas se passam e tudo absolutamente se faz novo. Eu finalizo esse discurso com o item 3 dessa discussão abordando os súditos do reino de Deus. Parece redundante, mas para ser pragmático, objetivo na proposta, não há quaisquer possibilidades do sujeito se tornar súdito do reino de Deus sem previamente ser regenerado. A proposta dialogada no capítulo 3 de João, o Evangelho, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, é exatamente essa: necessário vos é nascer de novo. Essa mudança de ações e pensamentos resultarão no exercício das beatitudes, e nós temos elencadas pelo menos 8 delas no capítulo 5 de Mateus: quebrantamento, choro, mansidão, justiça, misericórdia, pureza, pacificação e perseguição
por causa dos valores do reino. Estou posto? Eu quero convidar novamente o meu amigo Júnior Santiago para abordar com você o tópico 3, onde falará sobre somos bem-aventurados. E nesse terceiro tópico, meus irmãos, falaremos sobre como somos bem-aventurados. E aí o pastor Osiel Gomes, ele traz uma palavra maravilhosa, beatitude, que muitos acabam enxergando de modo negativo, porque lembram lá da Igreja Católica a palavra beato. E a palavra beato ou beatitude não tem nada a ver com idolatria ou qualquer outra coisa negativa. Muito pelo contrário, nós buscamos e almejamos na nossa vida exatamente a visão beatífica, que é ver a Cristo glorificado. Portanto, beatitude significa um estado de felicidade, serenidade, de completude espiritual, de satisfação espiritual. E essa felicidade, ela só pode ser alcançada não de forma externa, mas de forma principalmente interna, a partir do modo como nos relacionamos com Deus. Eu vou explicar para vocês já o que significa a palavra paz. E a felicidade, ela vem desse mesmo sentido, de uma serenidade completa, de uma felicidade completa, de uma plenitude de satisfação em Deus, acima das circunstâncias, além das circunstâncias, independente das circunstâncias. E isso não é fácil de ser alcançado, mas o Sermão do Monte nos mostra que ao viver uma vida plena com Deus, nós alcançamos esta felicidade que não depende das coisas externas ou do que acontece com a gente. É algo que está dentro, é algo que recebemos de graça e é algo que repartimos de graça. A beatitude, esse estado de pureza, é uma manifestação desse processo de transformação. Como o Diego já disse, nós nos tornamos felizes ao caminhar com Cristo, ao viver esta vida bem-aventurados, mais que felizes, plenos. Essa é a ideia, plenos, cheios, satisfeitos em Deus. E essa ideia nos molda como satisfeitos a partir de uma reconciliação, de uma resolução de conflito. Pois havia e há ainda um conflito universal, que é o conflito entre o pecado e a santidade de Deus, entre a destruição ocasionada pela queda e a vontade de Deus de redimir o seu povo. Nós vimos Cristo promovendo a paz, como o próprio escritor diz, como o próprio escritor sagrado diz. Cristo promoveu a paz e nos reconciliou com Deus. E a palavra paz aí é shalom no hebraico. E a ideia de shalom não é uma ideia só de paz no sentido estou ausente de guerra, estou ausente de conflito. Não. Inclusive, shalom é um cumprimento ainda hoje, é utilizado. É utilizada a palavra shalom para dizer oi, alô, tchau. E esse shalom significa que eu te desejo que tudo em você esteja pleno, completo. Que o seu dia seja satisfeito das melhores formas possíveis, que você possa ser verdadeiramente feliz, que você encontre serenidade e felicidade em tudo que você fizer. Esta é a ideia de shalom, que se contrapõe à paz, mas não paz com Z no final, paz com X no final. Pax, linguagem latina, romana. A pax romana era uma paz imposta pela espada, ou seja, vamos ficar em paz porque senão eu te mato. Vamos ficar em paz, senão eu destruo você completamente. Então você vai estar em paz comigo porque eu sou mais poderoso que você. Jesus diz, eu não te dou pax, eu te dou shalom. Eu não te ofereço a pax do mundo romano, mas te ofereço a minha shalom, que é plenitude, que é felicidade completa, que é satisfação completa em Deus, que é reconciliação do conflito. Não quer dizer que Deus é poderoso e pode te matar, mandar para o inferno e por isso você tem paz com Deus. Não, mas porque Deus ama você e reconciliou se oferecendo para pagar o preço da sua dívida.
E esta reconciliação nos faz sair da posição de escravos, da posição de pecadores, da posição de merecedores do inferno, para a posição de filhos de Deus, para a posição de perdoados, reconciliados com Deus através de Cristo. E a partir deste momento em que esta bem-aventurança nos alcança, nós passamos a transmitir os valores e também o caráter do reino de Deus, porque nós passamos a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E aí o pastor Osiel Gomes cita alguns detalhes que compõem esta manifestação de caráter, esta conduta, a quem nós chamamos de ética. Do grego, ethos, a conduta, o comportamento, o modo de enxergar a vida. E aí como isso acontece? Nós passamos a ser mansos, humildes, retos, prezamos pela pureza, buscamos a paz, estamos disponíveis e sempre prontos a perdoar. Isso é fácil de se cumprir? É lógico que não. Este é o ideal cristão. Este é o produto e o resultado de viver com Cristo, de andar com Cristo. Esta é a prova também de que você é de Cristo. Está em processo de transformação, em conformação à imagem do padrão, que reúne todas essas coisas em um homem só, Jesus. Deus nos deixou um padrão para seguir. Este padrão é alto. Jesus diz, olha, o meu padrão é alto, maior do que o dos escribas e dos fariseus. Por isso você deve reunir todas estas qualidades e estas características quando você estiver sendo transformado à minha imagem. Olha como Jesus é perfeito. E volta lá no Gênesis e retira aquela imagem destruída e distorcida pelo pecado e restaura a imagem do homem, conforme a imagem de Deus. E quem é esse Deus? Jesus. Nós agora estamos reunidos em uma nova humanidade recriada por Jesus na cruz, em que Ele é o primeiro, através da ressurreição, e nos molda para ser gradativamente conformados à sua imagem. Ele está de novo com a mão do barro moldando a mim e a você. E nós estamos nos tornando imagem de Deus novamente, transmitindo todo este caráter cristão, sendo novamente formados, uma nova criatura, refletindo agora a imagem do Cristo. Por isso somos chamados de cristãos. Então nós temos que contrapor a essa pax do mundo. E é natural, e nesse processo, nós estejamos contra o mundo e o mundo contra nós. Mundo não no sentido físico, mas no sentido de sistema. Começa a ser contra nós. É lógico que o mundo vai se contrapor a tudo aquilo que é perfeito, a tudo aquilo que é bom. E nós estaremos na contramão do mundo, na contracultura do mundo. Enquanto o mundo odeia os seus próprios inimigos, nós devemos amar os inimigos. Enquanto o mundo está pronto a revidar, nós estamos prontos a perdoar. Enquanto o mundo está pronto para maldizer, a nossa cultura, que agora é do reino, nos manda bem dizer. Enquanto as pessoas sofrem pelas suas perseguições, nós glorificamos a Deus pelas perseguições, algo ilógico, incoerente até, muitas vezes. Porém, Cristo nos deixou um caráter diferente, uma nova cultura, uma nova ordenança, um novo reino, um novo rei, um verdadeiro rei a seguir. E este rei é um rei que serve, que serviu, que se deu para que nós pudéssemos verdadeiramente entender o que é ser conformado à imagem de Deus. Isso não quer dizer que nós somos passivos, nós somos pacíficos. Nós buscamos a paz. Porém, nós temos um Deus que é Senhor dos exércitos. Nós temos um guarda-costas, o guarda-costas mais poderoso do universo. Por isso nós somos pacíficos, buscamos a paz. Mas temos um Deus que é Deus de guerra. Por isso, não somos passivos. Nosso Deus batalha as nossas batalhas. E a vitória é sempre certa. Por isso, encerramos esta lição, encerramos este tópico para dizer a você, descansa no Senhor. Seja feliz. No Senhor, acima das circunstâncias e além das circunstâncias, você encontra a verdadeira paz. Muito bem, queridos, nós atingimos a conclusão da aula de hoje, a satisfação de obter a sua participação e interação nesta aula. E nós queremos destacar uma fala do pastor Osiel quando ele diz: se cada crente
fizesse do Sermão do Monte seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós, não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Esta fala independe de inferências, né? Portanto, nós concluímos esta lição com essa abordagem, agradecendo a sua participação e lembrando você que ainda não se inscreveu no canal AD Prudente Oficial, não perca tempo, se inscreva no canal, visite a nossa playlist para que você tenha acesso ao primeiro trimestre, aos trimestres do ano de 2021, enfim, para que você acesse outros vídeos dispostos neste canal e tenha acesso a esta plataforma. Nós agradecemos a Deus pela sua interação e pela sua participação, não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. Não deixe de recomendar aos seus amigos, aos seus familiares que se inscrevam no canal. Nós estamos aí alcançando os primeiros 1000 inscritos e temos a alegria de compartilhar com vocês toda semana essas lições que têm nos edificado e temos certeza, porque temos recebido um bom feedback, de que tem edificado muitas pessoas. Contamos com vocês para continuar nos acompanhando pelas próximas lições. Deus abençoe, meus irmãos. E nós queremos convidar vocês neste instante para que façamos uma oração de gratidão pela aula, pelo subsídio exposto nesta ocasião. Se você puder, curve a sua cabeça e ore conosco. Querido Deus, obrigado, Jesus, pelo prazer que Tu nos deste de poder estar aqui em Tua casa a fim de dialogar este importante assunto. Estamos iniciando um novo trimestre e pedimos a Tua bênção sobre nós, em especial a respeito desta lição, na perspectiva do Sermão do Monte, que possamos, a partir daquilo que ouvimos, praticarmos, para que o nome do Senhor seja glorificado e que sejamos bem-aventurados, mais do que felizes, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.